Emerson Pansieri está na área, tudo do Cruzeiro a partir de agora aqui no Rádio Esportes. Um abraço, bom dia, Pansieri. Um abraço, Cirilo, bom dia para você, para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, chegando com as últimas do Cruzeiro, em nome de Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Um abraço também para o Simões, para o nosso Ale Oliveira, Nação Celeste, nesta preparação que está sendo finalizada na Toca da Raposa para esse confronto contra o Bahia. Detalhe, Cirilo, eu fazia o levantamento do Cruzeiro como mandante, olha só, 18º colocado, 14 pontos. Visitante, falava isso da jornada com o Alê e com o Léo e com você também, sexto colocado, né? Com 20 pontos marcados. Então, essa é a diferença de uma composição na tabela para outra, e o Cruzeiro então querendo essa primeira vitória no ano de 2023 no Mineirão. Tudo bem, jogou pouco até agora no Mineirão, foram 8 partidas apenas, mas o sentimento é que dá para melhorar, né? A expectativa é que dá para melhorar esse aproveitamento jogando em casa ao lado do torcedor. Eu falei em manchete e trago aqui esse número, 25 mil confirmados, e a tendência é que melhore aí ao longo da tarde, da noite. E essa expectativa de previsão de público de 35, eu acho que vai ser realmente para amanhã. Jogo 8 horas, quarta-feira, deve ser esse público para Cruzeiro e Bahia. O confronto, como diz o Baião, de 6 pontos. É um confronto que tem que ser encarado como uma final pela comissão técnica e pelos jogadores do Cruzeiro. Para trazer aqui no Rádio Esportes, Arthur Gomes, titular no clássico contra o Atlético, ele que atuou naquele trio de Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e a presença do Arthur Gomes, fala sobre esse duelo, né, nessa questão de virada de chave, como que ele encara também essa oportunidade do Zé Ricardo de ter colocado esse esquema no jogo contra o Atlético. Sobre esses assuntos, vamos acompanhar o que disse o Arthur Gomes. Cara, uma vitória gigantesca, quero jogar todos os jogos, isso é fato, independente se eu tô com cartão ou não, mas a gestão que ele fez também foi inteligente junto com a comissão, e é isso, cara, a gente precisa evoluir, eu preciso evoluir ainda mais, e eu quero crescer, quero ajudar o Cruzeiro a estar o mais alto nível possível. A vitória foi gigante, mas já é outro dia, a gente tem que pensar no Bahia, e o Campeonato Brasileiro é muito difícil, então a gente tem que entrar com a concentração lá em cima para a gente voltar a vencer de novo. Mas você acha que é o tipo de vitória, vou colocar assim, da maneira como foi construída, né, com muita luta, teve também o lado do Atlético no primeiro tempo que chegou a equilibrar e até melhorar dentro do jogo, uma vitória que dá tipo uma lavada na alma para buscar esses resultados contra a Bahia e tudo mais? Com certeza, a gente sabe que era uma competição à parte, era um clássico gigantesco, de duas grandes equipes, só que com certeza é para lavar a alma essa vitória, porque a gente precisava dar alegria para o nosso torcedor também, e nada melhor que vencer um clássico e sair todo mundo feliz para a gente voltar a vencer de novo. Palavras do Arthur Gomes, que fala em virada de chave, que fala em concentração. É o que pode fazer o Cruzeiro nesta reta final de competição. São mais 10 jogos, uma vitória no Clássico. Todo mundo falava que uma vitória no Clássico poderia trazer essa mudança de espírito dentro de campo. E aí, ô Cirilo, vai depender dos jogadores, vai depender desse nível de concentração dos atletas nas partidas que faltam, a começar para esse jogo de amanhã contra o Bahia. E eu fico numa curiosidade tamanha em relação a essa formação de ataque. Por quê? Bruno Rodrigues foi bem na ponta esquerda, concorda? Sim, toda hora que ele foi para lá, aconteceu alguma coisa no jogo. É uma fumaça, né? É uma fumaça ali no lado esquerdo. O Matheus Pereira é um jogador que o próprio Zé Ricardo disse que vai ganhando a confiança também física, né? Esse condicionamento físico, a confiança no jogo, passou por aquela lesão. E tem o Arthur Gomes. Será que ele repete essa formação contra o Bahia? Porque o Rafael Papagaio entrou. Mas, sinceramente, analisando o contexto do jogo em si, eu não sei se ele começa com o Rafael Papagaio. Eu acho que ele faz o Rafael Papagaio começar no banco de reservas, e aí tem o Wesley voltando também, que é um jogador que tem essa característica de velocidade. Então, para mim, a disputa está aí. Arthur Gomes, Bruno Rodrigues
o Wesley e o Matheus Pereira. O Matheus Pereira numa função mais de criação, então vai ficar para esses três, Bruno, Arthur e o Wesley. Cirilo. Boa, daqui a pouquinho no Rádio Esportes Debate nós vamos falar sobre as lições que o jogo de domingo, né, o clássico, deixou para o Cruzeiro e para o Atlético, o que deve ser feito, dado sequência aí pelo Cruzeiro e que o Atlético tem que modificar já no debate. Quanto a opções, Ale Oliveira, o Pansieri citou o Matheus Pereira, que foi contratado para ser o cara do time. Sim. O Bruno Rodrigues, que foi um dos destaques do clássico, sem dúvida alguma. Me parece, e aí uma percepção individual, completamente individual, dessa dúvida principal. Se o Arthur Gomes tem sequência, se o Papagaio que foi elogiado tem uma oportunidade, aí seria um centroavante, um perfil diferente. E se o Wesley, que esteve fora por suspensão, retoma uma condição de titularidade que ele teve durante o ano inteiro. O que você faria, Ale Oliveira? Eu não falei com o Zé ainda, mas sincero e honestamente, só existe na minha cabeça, pelo que o campo mostrou, uma dúvida. Se o Papagaio tá bem para começar o jogo, e se o Papagaio bem para começar o jogo, ele pode desempenhar a função de centroavante melhor que o Arthur Gomes. Eu não cogito o Matheus Pereira pelo lado direito, não cogito o Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo. Não cogita que eles saiam do time? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tem, essa disputa, para mim, ela não existe. Nem revezamento, Ale? Só uma pergunta de entendimento tático. Nem aquele revezamento? Eu não brigo com a ciência. Entendi. Se realmente os caras fizeram o teste e eles estiverem muito desgastados, embora eu acredite que esses jogadores não vão querer sair do time, né? Logo agora, né? O cara faz lá o CECAP, né? CECAP? CK é o exame. Tá. Check-up é o que você faz no começo do ano, você tira sangue. O CECAP é uma mistura de CK com check-up. Tá bom. Okay? Se o cara faz lá e dá ruim, ele pega a máquina do doutor e joga fora. O cara quer jogar. Como o Lucas saiu do jogo com uma dor na panturrilha e falou assim, já garantiu, quarta-feira eu tô lá. Porque é a hora, né? Então eu só cogito essa situação, Arthur Gomes ou Papagaio. O resto, eu não cogito, sincero e honestamente. Seria, para mim, uma loucura, a não ser que tenha essa situação do Pance aí, de alguma coisa clínica, né? Que possa impedi-los de jogar. Se não, eles estão muito acima dos outros, muito. Ô Simões, Papagaio tem que virar centroavante do Cruzeiro, o Wesley virou reserva de vez e o Arthur Gomes em Alexandre Simões. Olha, ô Cirilo, aquilo que eu falei pro Atlético em relação ao meio de campo do Bragantino, eu falo pro Cruzeiro em relação ao meio de campo do Bahia. A base do time do Bahia é um meio de campo extremamente forte. Tem o Acevedo e o Iago Felipe como volantes, o Tassiano e o Cauli como meias. Esse Cauli, apesar de já ter 28 anos, é uma das novidades que esse campeonato brasileiro apresenta. E o Calazans vai escalar o Bahia já, Isso. Mas Biel voltou jogando bem também, hein? E tem o Ademir que é uma opção, né? É. Então, quer dizer, o Bahia tem um meio de campo muito forte, tá? Vai ser um setor que vai estar extremamente congestionado e com o adversário tendo jogadores de qualidade. Então, na minha opinião, o Zé Ricardo tem que começar a escalação do Cruzeiro resolver nesse problema aí do meio de campo, pensando nessa batalha que é tão importante no futebol atual, e ele sabe disso, porque ele ganhou o clássico de domingo, principalmente no meio de campo. Com certeza, sem dúvida alguma. Calazans, vamos lá, vamos escalar esse Bahia, vamos trazer as principais informações do time que está em uma franca recuperação também nessa temporada, hein, Fabrício? Um abraço, boa tarde. Tô ligado, deixa comigo um abraço, boa tarde pra você, Cirilo, pra quem se liga no Rádio Esportes, o tricolor da Boa Terra, que está fechando a preparação agora, um treinamento lá em Salvador, o desembarque em Confins, programado, previsto para 5:30 da tarde, e aí a delegação vai direto para o Novo Hotel, região da Savassi. E o Bahia, você disse, em franca recuperação da zona de rebaixamento ao 13º lugar. Mesma pontuação do Cruzeiro, 34 pontos somados, leva vantagem no critério vitórias. Tem uma a mais, são 9 do Bahia contra 8 do Cruzeiro. No retorno tem a terceira melhor campanha e vem de 3 vitórias seguidas. Fez 6-4 para cima do Goiás na Serrinha e aí jogando em casa 2 vitórias, 1-0 para cima do Inter e no último final de semana 2-0 para cima do Fortaleza. Como visitante, 3 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. O Rogério Ceni vai contra o Cruzeiro para o seu 7º jogo no comando do Bahia. Até aqui, são 4 vitórias e 2 derrotas. Ele tem 2 dúvidas para escalar a equipe. Na zaga, se permanece com o Raul Gustavo, que é mineiro de Pedro Leopoldo,
ou se volta o Vitor Hugo, aquele que passou pelo América. Vitor Hugo tem um corte na testa e o Ceni falou que o jogador que não pode cabecear bola, zagueiro, é um homem a menos. Então fica essa dúvida aí. E no meio-campo ele tem a volta do volante Rezende, volta de suspensão, deve assumir a vaga do Acevedo, o jogador uruguaio. Então, o Bahia com estas dúvidas tem Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Raul Gustavo ou Vitor Hugo e o Camilo Cândido, uruguaio, Rezende ou Acevedo, tem Iago Felipe, Itaciano, Cauli, Biel e Everaldo, e o Simões já disse aí, o Ademir Fumacinha deve ser opção entre os reservas. Cirilo. Boa, Calazans, Pansieri para fechar o primeiro tempo do Cruzeiro. Pra gente passar que o Cruzeiro tem a volta do Marlon, então a lateral esquerda, jogador que é o titular da posição e não atuou contra o Atlético por conta de uma suspensão, estava lá na Arena MRV, junto com outros atletas que estavam suspensos, o próprio Palácios, que aí é banco, né? E coloco novamente, então, essa dúvida se o Wesley vai entrar como titular nessa equipe do Cruzeiro. Agora, o Cirilo, Zé Ivaldo, que segue fazendo essa rotina de treinos na Toca, esteve também na Arena MRV, e é um atleta que está compondo os treinos, né? Está compondo os treinos e melhorando a parte física, já pensando na temporada 2024, porque às vezes a turma vê o Zé Ivaldo no estádio e fala assim, mas o Zé Ivaldo, ele tá pronto aí pra jogar? Não, gente, não está. Ele jogou muitos jogos no Furacão esse ano, né? Jogou muitos jogos, acabou sendo afastado, né? Depois que assinou o contrato com o Cruzeiro para o ano que vem, né? Assinou esse pré-contrato com o Cruzeiro, foi afastado, conseguiu essa rescisão, mas nada para agora, só pensando na próxima temporada. Falei em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. 18 milhões de apostadores do mundo. Tem bônus de R$200 a R$300 só para você na Betfair. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. Eu volto no segundo tempo com muito mais do Cruzeirão. Cirilo. Combinado. Emerson Pansieri.